Olá, aluna, olá, aluno. Seja muito bem-vindo aí à nossa aula número 3 da disciplina Gestão de Custos e Formação do Preço de Venda. Essa disciplina está sendo conduzida aí pela professora Letícia, eu sou o professor mediador Ednilson, e excepcionalmente nesta aula, né, esta aula está sendo gravada, né, ela está ficando aí disponível para você sob demanda por conta aí dos jogos da Copa do Mundo, né? Nós temos aí um horário de jogo aí que vai coincidir com o nosso horário de aula, então nós estamos deixando esta aula disponível para você. Então, portanto, o nosso chat, né, aquele chat costumeiramente que a gente tem aí de interação, então hoje nós não temos, porém, se você tiver alguma dúvida em relação aos conteúdos tratados na aula de hoje, você pode enviar aí para o seu professor mediador, né? Depois a gente encaminha aí para a professora Letícia, e a gente disponibiliza e traz as respostas para vocês, tá bom? Então, nós estamos hoje, então, um formato um pouquinho diferente, mas com a mesma qualidade, com os mesmos conteúdos, com o mesmo tempo de aula, né, que a gente tem aí nas outras demais aulas, né? E aproveitando, então, já que nós estamos aqui no início, eu vou fazer um formato um pouquinho diferente, já vou trazer aqui para vocês os nossos avisos, né? Então, esta aula número 3 corresponde à nossa terceira semana de estudos, né? Então, o que nós temos aí? Nós temos atividades em andamento MAPA, atividade 1, que são as atividades discursivas, né? Essas atividades, elas têm disponível no ambiente vídeos explicativos, e temos também as atividades 2 e 3, né? Então, é importante observar os prazos, principalmente em relação à atividade 1, que encerra no próximo dia 28, tá bom? Fica atento aí, né, no calendário, dá uma olhadinha lá no cabeçalho da atividade, tá bom? Agendamento de prova presencial no polo, né? Então, é necessária a realização da prova, ele será liberado, né, o período inicia ali para você fazer o seu agendamento no próximo dia 29, tá bom? E atividades de extensão, né? Como sempre temos falado aí, é importante nessas atividades o cumprimento da carga horária, né, em relação ao seu curso. Essas atividades estão disponíveis aí para realização dentro do seu ambiente de estúdio. E aí, surgindo alguma dúvida, né, em relação a essas atividades, você pode entrar em contato com o seu professor mediador, ok? Então, agora, sem mais delongas, né, dito isso, vou trazer aqui a tela a professora Letícia para dar o start da aula de hoje, né, que foi preparada aí especialmente. Essa aula está muito bacana, né, mas quem vai falar isso é a professora no decorrer da aula. Professora, tudo bem? Olá, professor Ednilson. Eu estou bem, espero que você também esteja e que os nossos alunos estejam aí animados também, né, em ritmo de Copa, para a Sim, aula de gestão de custos e formação de preços. com certeza. E neste momento, né, que nós estamos aqui nesta aula, a gente ainda não sabe, né, o resultado do Não. jogo, mas com certeza o Brasil vai ganhar, né, professora? Uhul! Né? Isso, Tomara que seja aí uma goleada, quem sabe, né? pois E é. maravilha, não é mesmo? Então tá bom. Professora, a palavra é sua, né? Eu vou ali para o backstage, e uma excelente aula. Muito obrigada. Bom, pessoal, agora é conosco. Vamos lá, o professor Ednilson vai disponibilizar aqui os nossos slides e vamos falar um pouquinho a respeito da relação entre a análise do custo, volume e lucro. Então, essa aula promete, porque nós falaremos sobre importantes ferramentas que vão nos auxiliar no processo de gestão. Para darmos início, nós vamos falar um pouquinho dessa relação e utilizaremos então algumas ferramentas. Mas antes de começar a falar das ferramentas, é importante nós compreendermos que, de fato, as ferramentas serão utilizadas, mas nós não precisamos nos preocupar se as informações em relação aos cálculos nos geram um pouco de receio, porque esse é um processo que vai acontecendo de forma prática. Então, nós falaremos, né, a respeito, né, de alguns cálculos que faremos, mas fiquem tranquilos em relação a isso, porque faz parte da temática dessa nossa aula. É importante que vocês entendam como realizar os cálculos, mas isso não é, de fato, aquilo que deve deixar os alunos preocupados, tá? Então, vocês perceberão que serão cálculos simples. Para a gente já começar a falar sobre essas ferramentas, é importante retomar
um assunto muito utilizado no dia a dia, na gestão dos negócios, que é a margem de contribuição. Então, nós já sabemos o que representa a margem de contribuição. Nós vamos, quando identificar a margem de um produto, nos basear no preço desse produto, no preço que é comercializado, ou seja, no preço de venda, e dele subtrair todos os gastos variáveis relacionados ao produto. Nesse momento, vamos ter o valor da margem. Então, veja, para que a gente possa trabalhar essa temática, eu trouxe aqui para vocês a Luísa. A Luísa, ela é proprietária de uma fábrica de bonés, e nesse momento nós vamos fazer o cálculo da margem de contribuição, ou seja, o que nós queremos é identificar quanto sobra na venda de cada unidade de boné, no caso, sobra de margem, para que ela tenha condições de liquidar os gastos fixos dessa atividade de negócio. Então, vamos lá? Olha só. A margem de contribuição, como eu já mencionei, trata do restante, ou seja, do que sobra depois que nós subtraímos do preço de venda todos os gastos variáveis. Portanto, no caso desse boné, nós temos aqui que o preço de venda pelo qual ele é comercializado é de R$ 50. Então, basta nós subtrairmos os gastos variáveis. Temos agora na nossa tela a informação de que o custo variável desse boné, então, para cada unidade de boné, nós temos um custo variável de R$ 16. Porém, na venda do boné, nós temos uma despesa variável, que pode ser, por exemplo, a comissão do vendedor, que realiza essa venda, o que representa R$ 4. Sabemos também que os gastos fixos dessa empresa somam um total de R$ 6.000. Então, o que nós faremos? Nós vamos calcular, à medida que eu vendo uma unidade desse boné, pelo valor de R$ 50, se eu subtrair o custo variável de R$ 16 e também subtrair a despesa variável de R$ 4, nós vamos conseguir calcular a margem de contribuição do boné, que representa R$ 30. Então, a cada unidade vendida, R$ 30 de margem. Ou seja, R$ 30, se eu vender um, se eu vender dois, vai sobrar 60, se eu vender três, 90. E observem que à medida que eu aumento a quantidade vendida desse boné, eu tenho uma margem maior, né? Margem de contribuição total maior, mas por boné é a mesma. Então, se eu quero, por exemplo, identificar quanto vou ter de margem na venda de 10 bonés, é só pegar 10 unidades vezes a margem de contribuição de cada boné. Bom, já que eu sei e conheço a margem de contribuição de uma unidade, agora, olha que legal, eu posso chegar ao ponto de equilíbrio, o que nada mais é do que identificar quantos bonés serão necessários serem vendidos para que eu tenha condições de liquidar todos os meus gastos fixos. Todos os meses a empresa tem lá gastos fixos, quer sejam custos ou despesas. E a nossa intenção agora é saber quantas unidades serão necessárias para que essa organização liquide todos esses gastos. Não sei se vocês se lembram, mas a dona Luzia, ela tem um gasto fixo total no mês de R$ 6.000. Então, somou ali todos os gastos do período e identificou que seria o equivalente a 6.000. Sabendo que eu tenho todo mês que assumir esse compromisso financeiro, quantas unidades no mínimo serão necessárias serem vendidas desse boné, que me oferece uma margem de 30, para que eu consiga liquidar, certo? Olha só. Então, o que é esse ponto de equilíbrio? Nada mais do que a quantidade que eu devo produzir, né, e, consequentemente, vender, para que as receitas que são geradas em determinado período sejam suficientes para liquidar todos os gastos fixos que a empresa tem. Então, o ponto de equilíbrio, que nós chamamos de ponto de equilíbrio contábil, nada mais é do que exatamente esse ponto que vocês estão visualizando na tela. A partir desse momento, a empresa começa a ter lucro, ou seja, até o ponto de equilíbrio, eu não vou ter nenhum resultado positivo, vou ter prejuízo. No ponto de equilíbrio é o momento em que as receitas vão se igualar aos meus gastos fixos.
A partir desse momento, o que eu vender, né, a mais, além dessas quantidades, será, então, resultado positivo, ou seja, lucro, certo? E olha só, como que eu vou identificar quantos bonés serão necessários para que eu consiga liquidar esse gasto que existe todos os meses no valor de 6.000? Então é muito simples. O ponto de equilíbrio contábil representa a soma dos meus gastos fixos dividido pela margem de contribuição de uma unidade desse produto. Veja que interessante. Nesse caso, nós já sabemos que os gastos fixos representam 6.000 e já conhecemos a margem, que nada mais é do que R$ 30 por boné. Então, se eu pegar R$ 6.000, que é o gasto fixo mensal, dividido pela margem de uma unidade de boné, eu identifico em unidades quantos bonés deverão ser vendidos. Ou seja, gasto fixo total dividido por uma unidade vai me dar como resposta quantas unidades serão necessárias. Se eu quero identificar quanto isso representa em valor, né, vendido, em quantidade de receita, basta pegar 200 unidades vezes o preço de venda de uma unidade. Aí eu tenho a receita bruta total desse período. Já sei quanto de fato tem que ser essa minha receita. Olha só, agora que eu já sei a quantidade, nós vamos tirar a prova real. Se nós fizermos o cálculo da demonstração do resultado, para poder identificar, será que essa nossa demonstração do resultado vai dar zero? Porque o nosso objetivo com o ponto de equilíbrio contábil é identificar a quantidade necessária para que a empresa não tenha nem lucro e nem prejuízo, mas faça a liquidação dos gastos fixos. Então, se eu pegar 200 unidades vezes o preço de venda de uma unidade, eu vou ter uma receita de 10.000. Dessa receita, desse total vendido, eu vou subtrair os meus custos variáveis. 200 bonés vezes R$ 16, que é o custo variável de cada unidade, me daria um custo variável total de R$ 3.200. Na sequência, eu vou reduzir também as despesas variáveis, que representam 4 por unidade, logo, 200 bonés vezes R$ 4, R$ 800 de despesa variável. Olha só, se eu pegar a venda menos os gastos variáveis, vou ter uma margem de contribuição total de 6.000, que é exatamente o que eu vou conseguir liquidar os meus gastos. Então, margem de contribuição total no valor de 6.000. Porém, se eu não, eu posso também chegar no valor da margem de contribuição total quando eu pego a margem de um boné, como eu já havia comentado, e multiplico pela quantidade que em unidades, nesse caso no ponto de equilíbrio contábil são 200, que eu vou chegar no mesmo valor. Olha só, 200 unidades vezes R$ 30 vai me dar uma margem de contribuição total de 6.000. Agora, se eu subtrair os gastos fixos, que somaram 6.000, quanto é que vai dar o meu resultado? Zero. Então, esse valor, né, essa quantidade vendida é o suficiente para que o meu resultado, na verdade, seja nulo ou zero, uma vez que eu consigo liquidar todos os meus gastos fixos. Mas vejam, não vai ter, né, nenhuma sobra, ok? Nós temos também o ponto de equilíbrio financeiro. O que é o ponto de equilíbrio financeiro? Nada mais é do que identificar os gastos, nesse caso, necessários, que nós temos saída de recurso do caixa. Então, no ponto de equilíbrio financeiro, eu vou excluir todos os gastos que nós chamamos de não desembolsáveis. Um dos exemplos mais comuns é a depreciação, porque não deixa de ser uma despesa ou até mesmo um custo, depende de onde ela ocorrer, é considerado lá, né, no resultado do período, porém não existe saída de fluxo financeiro. Então, o que nós identificamos agora? O que de fato vamos ter, né, como gasto que deverá ser desembolsado, que eu vou ter que tirar dinheiro para poder pagar. Então, nesse caso, como nós consideramos a depreciação lá no resultado da empresa, no resultado contábil, mas ela não é desembolsável, nós vamos subtrair
o valor da depreciação dos gastos fixos que nós já conhecemos. Então, sabemos que no período tem 6.000 de gasto fixo, mas desse valor de 6, 1.500 representa a depreciação. Então, vamos subtrair essa depreciação para identificar de fato quantas unidades realmente eu preciso vender para liquidar todos os meus gastos fixos que vão ter reembolso, ou seja, que vão sair do meu caixa. Olha só, nesse caso seria 6.000 menos 1.500 dividido por R$30, que é a minha margem por boné. Chegamos à quantidade de 150 unidades. Então, se nós vendermos 150 bonés, já vai dar para pagar todas as contas. Por quê? Porque R$1.500 não precisa de saída de recurso financeiro. Trata-se da depreciação, que no resultado da empresa é considerado como um gasto, porém não desembolsável. Se nós formos fazer a demonstração do resultado, perceberemos que o nosso resultado vai ficar negativo, exatamente no valor da depreciação, por se tratar de uma despesa ou um custo que deve ser considerado na elaboração da DRE. Então, vamos conferir? Olha só. Nesse caso, nós estamos considerando 150 unidades de bonés sendo vendidos. Nós vamos ter uma margem de contribuição total equivalente a 4.500, quando o nosso gasto fixo, que deve ser identificado aqui no resultado, é de 6.000. Então, embora apareça esse resultado negativo, isso não significa que nós vamos ter que desembolsar do caixa esse valor de R$1.500. Ou até mesmo, então, falamos do ponto de equilíbrio contábil, do financeiro, e agora vamos falar do ponto de equilíbrio econômico. Já o ponto de equilíbrio econômico, ele indica quanto seria necessário vender se nós determinarmos aqui um lucro pretendido, um lucro projetado. Vamos imaginar que essa empresária, ela decida ter um resultado. Ela não quer apenas liquidar os gastos, ela quer ter um resultado. O lucro que ela pretende obter é de R$5.400. Então, como faremos? Vamos somar aos gastos fixos do período esse lucro pretendido. E aí nós vamos identificar que para que ela tenha condições de obter um lucro de R$5.400 no final do período, serão necessárias a comercialização de 380 unidades. E vamos conferir, será que 380 unidades vai me dar realmente esse lucro? Olha só. Nesse caso, nós só vamos precisar fazer uma correção nos valores que constam ali na venda. Vocês depois façam, nós faremos essa correção, porque não está considerando as 380 unidades, tá? Mas se você calcular aí as 380 unidades, considerando o preço de venda, os custos variáveis e as despesas variáveis, você vai perceber que nós teremos, então, uma margem de contribuição total de 11.400 e nos dará um resultado de R$5.400. Ou seja, nesse caso, serão necessários a venda de 380 unidades, o que dará um resultado de R$5.400. Vejam. Então, o que nós precisamos deixar claro em relação ao ponto de equilíbrio? Que ele pode ser necessário no processo de tomada de decisão, quando nós formos abrir uma atividade de negócio, uma empresa nova, nós podemos já nos organizar e nos planejar de modo que possamos identificar quanto será necessário vender em determinado período. Porém, se nós já estamos em atividade, isso também é possível, porque já existe históricos na empresa em relação às quantidades que estão sendo comercializadas. Além do ponto de equilíbrio, que é uma temática que foi abordada lá no nosso material didático, nós também temos uma outra ferramenta que vale a pena nós comentarmos, que nada mais é do que o grau de alavancagem, que mede essa variação que ocorre quando há uma mudança em quantidades vendidas em relação a um determinado período. Então, o que quero dizer é, se nós sabemos que num próximo período, num próximo mês, nós vamos ter oscilação nas vendas, o que pode representar um aumento na quantidade vendida ou até mesmo uma redução,
Isso significa que nós podemos já prever quanto seria, de fato, o impacto no resultado. Olha só que interessante. O grau de alavancagem operacional, ele mede esse efeito que é provocado sobre o resultado operacional por meio de variações que ocorreram nas vendas. Então, eu tenho uma pergunta para vocês. Será que quando eu projeto, ou até mesmo eu tenho convicção de que vai mudar esse percentual nas vendas, será que esse mesmo impacto em relação à quantidade vendida se projetará no resultado da empresa? Ou seja, será que o percentual de aumento nas vendas impactará na mesma proporção o aumento no resultado da empresa? Se eu aumentar 5% nas vendas, aumenta 5% no resultado? Isso é fato? É líquido e certo? Eu posso afirmar? E olha só o que nós já vamos de antemão divulgar. Quando o volume de vendas ele sofre alterações, o resultado não reage na mesma proporção, embora ele se altere, independente se aumentando ou diminuindo. Os gastos variáveis eles vão reagir na mesma proporção que oscilar as vendas, ou seja, se aumentou as vendas, os gastos variáveis vão aumentar. Se diminuiu as vendas, os gastos variáveis também irão se reduzir. Porém, os gastos fixos permanecerão os mesmos. E é por isso que a gente faz cálculo de grau de alavancagem, levando em considerações essas questões. Então, vamos lá, olha só. Pegando esse exemplo aí da empresa, né, da fábrica de bonés, vamos imaginar que no último período nós comercializamos em torno de 220 unidades. Se nós calcularmos 220 unidades sendo vendidas, nos dariam aqui em torno de uma margem de contribuição de 6.600. Nesse caso, 6.600 menos o gasto fixo, representa aqui um resultado de R$600. Bem, se nós queremos identificar qual que é o impacto que nós teremos no resultado quando essas vendas aumentarem, como que eu faço esse cálculo? Eu utilizo uma ferramenta que se chama grau de alavancagem operacional. Como é que vai se dar essa alavanca? Como que esse processo vai repercutir lá no resultado? Então, para poder calcular, eu pego o valor da margem de contribuição global do período que nós estamos analisando, né? Ou seja, nesse momento nós sabemos que foram vendidos 220 bonés. E vou dividir pelo resultado desse mesmo período. Então, de volta lá na demonstração que nós acabamos de analisar, referente à venda de 220 unidades, eu vou pegar essa margem de contribuição de 6.600 e vou dividir pelo resultado desse período, que representa R$600. Olha só, quando eu faço essa divisão, eu informo qual que é o grau. Esse grau representa 11. E o que isso vai me ajudar no processo de gestão dos negócios? Um grau 11 identifica que quando nós identificarmos o percentual, nós vamos multiplicar por 11. E aí sim teremos a variação no resultado. Então veja um exemplo que vai ficar mais claro para nós. Olha só. Se eu dissesse o seguinte, pessoal, vamos aumentar no próximo período 30% a receita. Esse é um desejo, pode ser que a gente não consiga. Só que agora nós estamos aqui numa reunião com os diretores da empresa e precisávamos esclarecer. Se conseguirmos aumentar 30% na receita, quanto vai aumentar o nosso resultado quando comparado a esse período de 220 bonés sendo vendidos? Vamos calcular? Olha só. Se eu pegar 30% vezes o grau, porque eu já sei que o meu grau é 11, eu vou identificar que aumentar 30% na venda impactará em um aumento no resultado, quando comparado a esse período que nós estamos analisando, de equivalente a 330%. Nossa, né? Representativo. Mas vamos ver de forma numérica quanto que isso nos traz de informação. Olha só, se eu pegar nesse caso 220 unidades vezes 30%, significa que eu vou projetar agora a venda de mais 66 bonés.
Então, eu tinha vendido 220, agora eu vou aumentar essa quantidade para 286. Ou eu posso pegar o valor da venda vezes 30%, também vai me dar a receita, que nada mais é do que 286 bonés vezes o preço de venda. Então, olha só, eu tenho aqui a demonstração do resultado, que vocês já viram, na venda de 220. Trouxe aqui para a gente poder comparar. Então, 220 unidades, né, de bonés me deu uma margem de contribuição global de R$ 6.600. Logo, se eu reduzir os gastos fixos, o meu resultado é 600. Para achar o grau, nós pegamos uma margem global, 6.600, dividimos por 600. Identificamos o grau 11. Quando eu desejo, então, fazer essa venda superior, né, o que equivale a 286 bonés, eu vou pegar o valor da receita, 11.000, vezes 30%, achei esse percentual de aumento, vou somar, vai me dar uma receita total de 14.300. Se eu fizer a mesma coisa com os gastos variáveis, tanto custos quanto as despesas, então vejam, 3.520 vezes 30%, eu vou somar aos 3.520, vou ter um total de 4.576. Nada mais é do que pegar o valor do custo variável de uma unidade vezes a quantidade vendida no período, que é 286 bonés. Tanto faz. As despesas variáveis não será diferente. 880 mais 30% vai dar 1.144. Então, qual é a minha margem de contribuição global quando eu vendo 286 unidades? 8.580. Porém, os meus gastos fixos não vão mudar quando eu aumentar em 30% a minha venda. Logo, 8.580. Quando eu vou subtrair 6.000 de gasto fixo, vai me sobrar 2.580. E a pergunta é, 2.580 representa 330% a mais do que o período anterior? Vamos então tirar a prova real para identificar? Olha só. Então, eu tenho aqui. Quando a minha venda aumentou em 30%, ou seja, de 11 para 14.300, logo os gastos variáveis também aumentaram. Tanto os custos de 3.520 foram para 4.576, quanto as despesas de 880 foram para 1.144. E aí, veja, fazendo esse cálculo, a nossa margem global, que era 6.600, passou a 8.580. Porém, os gastos fixos se manteram. Então, calcula comigo. R$600 vezes 330% dá um valor de 1.980. Se nós conferirmos aqui, ó, o resultado no valor de 2.580, será que de fato aumentou em 1.980 o resultado? E agora? Vamos conferir? Então, olha só, 30% de aumento no resultado impacta em 330% no resultado. Se nós entrarmos aqui para fazer essa conferência, vamos perceber que R$600 mais 1.980 dá exatamente o valor total de 2.580. Ou seja, quando nós aumentarmos a nossa venda, no caso dessa empresa em 30%, nós teremos um impacto no resultado equivalente a 330%, que nada mais é do que o percentual de aumento vezes o grau de alavancagem. Então, essa é uma ferramenta muito utilizada para que algumas informações possam ser antecipadas. Se nós decidirmos, de fato, projetar esse aumento, ou até mesmo em condições onde nós podemos encontrar alguma situação que a empresa ela já sabe que vai ter um impacto negativo, ou seja, nós vamos ter uma redução. Tendo redução, nós vamos, nesse caso, perceber que o impacto será o mesmo. A variação será a mesma, de forma diferenciada, né? Se eu diminuir as vendas, vai diminuir o meu resultado nesse percentual. E aí, nós encerramos essa questão que envolve o grau de alavancagem. Porém, nós também vamos aproveitar esse nosso encontro
para falar um pouquinho sobre um outro assunto muito interessante que faz parte do processo de gestão dos negócios. Mas para isso nós trouxemos uma convidada especialista no assunto. Então nós vamos ter uma participação muito especial nessa nossa terceira aula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre tributação. E agora eu vou convidar para estar conosco a professora Suzana, que nesse nosso terceiro encontro vai abrilhantar a nossa aula. Professora, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre tributação. Os nossos alunos conhecem algumas ferramentas no processo de gestão e nós gostaríamos, então, que você se apresentasse e pudesse compartilhar conosco um pouco das suas experiências nessa área de negócio. Tudo bem, professora? Tudo bem, acadêmicos? É um prazer, né? É sempre um prazer falar de tributação, porque é um assunto muito polêmico, né? Tanto nas aulas quanto em qualquer encontro que a gente vai, sempre tributação acaba sendo o assunto. Eu sou a professora Suzana Ferreira. Eu, na verdade, costumo dizer que eu sou uma contadora que dá aula, porque a minha principal atividade é contabilidade. Trabalho há mais de 17 anos na área tributária e também sou docente aqui da instituição. Leciono perícia tributária, perícia, contabilidade tributária e também direito empresarial e tributário. E a professora me convidou para falar com vocês sobre tributação e ainda mais nesse momento atual, em que estamos passando por uma reforma tributária que vai se estender, né, nesse processo de transição por vários anos. É um assunto totalmente atual e muito pertinente para vocês, né, acadêmicos. Ok, professora. Então vamos lá, nós vamos começar falando um pouquinho dessas questões, né, que envolve esse sistema atual e como que tudo isso funciona. E aí, à medida que a professora for falando, a gente pode, de repente, ir conversando sobre assuntos, né, que versam a gestão dos negócios e que faz parte do cotidiano de qualquer atividade. Nós estamos muito acostumados a reclamar, né, do nosso cenário tributário, do próprio sistema tributário, porque, de fato, nós temos uma carga tributária bastante elevada, né? Mas eu costumo dizer que a educação fiscal ela deveria ser dada nas escolas, porque nós reclamamos, mas nós nem sabemos exatamente o que pagamos. Apenas vemos esse impacto, né, no nosso bolso. Mas o brasileiro não costuma estudar a área tributária, realmente é uma área complexa, não é uma coisa que é muito divertida de estudar, mas eu falo que é necessário. Bom seria que todos nós tivéssemos um conhecimento básico da área tributária do nosso país, até para que a gente pudesse questionar ou acompanhar com um pouco mais de propriedade. E esse material que eu trouxe para vocês hoje, ele explica um pouco sobre essa tributação sobre os itens de consumo, porque a reforma tributária ela vai ter algumas etapas, né? E a primeira etapa da reforma tributária ela se concentra de fato sobre os tributos sobre consumo. Então, teremos no segundo momento a reforma sobre a renda e acreditamos, porém nada, né, muito concreto, mas acreditamos que também haverá uma reforma sobre as operações que envolvam ali a parte pessoal, né, de folha de pagamento. Mas nesse momento a reforma se concentra nos tributos sobre consumo. Então, esse material que eu trouxe para vocês, ele fala exatamente sobre os tributos que incidem nessa primeira etapa, né, que é a etapa de consumo. E é aquele que mais impacta no bolso da população em geral, né, porque eu falo que você não tem como escapar dele, você não precisa, às vezes você fala, eu não sou um CLT, então não sofro imposto de renda retido na fonte. Ou, eu não tenho uma propriedade, então não pago IPTU, não tenho um veículo, então não pago IPVA. Mas os tributos sobre consumo, eles estão em qualquer operação comercial que você fizer. Compra de mercadorias, compra de produtos, contratação de serviço. O simples fato de você comprar um pão, você já está sofrendo incidência do tributo sobre consumo. E esse material, ele fala exatamente sobre a tributação nessa etapa. Eu, particularmente, costumo dizer que é uma das etapas de tributação mais injustas que a nossa população tem, porque você não tem uma régua para medir quem pode pagar mais ou pagar menos, né? Porque quando a gente olha para a tributação sobre a renda, por exemplo, quanto mais renda você tiver, maior vai ser sua alíquota. Então, você consegue ali ter um equilíbrio sobre como tributar mais, né?
a quem você vai atribuir esse maior grau de tributação. Mas na etapa de consumo a gente não tem essa medida, né? Porque, por exemplo, professora, se eu compro um pão e um multimilionário compra esse mesmo pão, nós estamos sendo tributados exatamente no mesmo valor sobre aquela compra. Mas talvez aquela tributação que incidiu sobre o pão vai fazer diferença para mim e para o multimilionário não. Então, eu costumo dizer assim que você não tem como fazer isso ser um pouco mais, ter essa equalização de justiça em relação ao recolhimento do tributo. Quando a gente olha para alguns outros países, né, como por exemplo os Estados Unidos, a maior etapa a maior concentração de arrecadação deles não está na etapa de consumo, mas sim na tributação sobre propriedade e renda. Então, a gente consegue favorecer, de uma certa forma, a população, porque a população, de forma geral, ela vai ter uma incidência dos tributos sobre consumo menor, então acaba tendo um poder de compra maior, e aqueles que têm maior propriedade, maior renda, sofrem uma tributação maior. Então, você consegue equilibrar um pouco mais essa carga tributária, digamos assim, de uma forma que quem consegue ter mais, paga mais, quem consegue ter menos, paga menos. Mas no Brasil nós não temos isso, né? Então, esse material é justamente para falar dos tributos que incidem nessa etapa que acaba afetando a população em geral. Ou seja, professora, ninguém escapa. Ninguém escapa, todo mundo vai ser tributado. Contabilmente falando, a gente costuma dizer que na dúvida você tributa, porque infelizmente, se você se depara com uma situação em que você não tem base legal para recolher o tributo, você automaticamente não recolhe. Mas se você tem dúvida, você tributa, porque a máxima do governo é vamos tributar tudo que for possível, né? Então, para que não gere um passivo, a gente costuma dizer, pensou, você já está pagando tributo, infelizmente. Então, eu posso claro. Começar aqui a falar sobre o material. A gente fala, né, que custa muito, os itens custam muito para o nosso bolso, os tributos fazem parte realmente do nosso cotidiano, e tanto o fabricante, o distribuidor, o supermercado, todo mundo participa dessas etapas de tributação, né? E eu trouxe alguns itens aqui para vocês, né? Alguns itens que praticamente todo mundo tem convívio com eles. Trouxe o refrigerante, o vinho, o sabonete e o papel higiênico, para que vocês possam entender sobre o quanto esses tributos sobre o consumo acabam impactando no nosso bolso. Vocês, né? Não sei se a professora já teve curiosidade de analisar quanto de tributo tem sobre cada um desses itens. Não, professora, olha, eu nunca parei para fazer esse tipo de verificação, mas agora estou eu aqui curiosa, né? Eu sei que com certeza é muito mais do que a gente possa imaginar, que deve ser muito representativo, mas não tenho ideia de valores, não. E acho, inclusive, que para os nossos alunos, né, essa pergunta sendo estendida para eles, provavelmente vai gerar essa mesma resposta, né, de que a gente desconhece isso, porque às vezes nós também não temos essa curiosidade, né, reclamamos, sim, que a carga tributária é muito alta, que o nosso país, né, acaba arrecadando muito em relação aos produtos que são utilizados, mas eu acho que a gente acaba também desconhecendo esse tipo de informação. E assim, nós temos um princípio tributário, né, que é o princípio da essencialidade, que ele faz com que quanto mais essencial é um item, menor seja a sua carga tributária. E o contrário também, não é? Quanto menos essencial, maior vai ser a sua carga. Então, aqui nessa demonstração que eu trouxe para vocês, a gente tem itens que são mais essenciais, como os de higiene pessoal, né, o sabonete e papel higiênico, e menos essenciais, como, por exemplo, o refrigerante e o vinho. Então, os itens que são mais essenciais, eles têm uma carga tributária menor, e os menos essenciais têm uma carga tributária maior. Justamente porque o objetivo de arrecadar, o governo tem o objetivo de arrecadar para manter as suas funções, mas se ele concentrar a tributação nos itens essenciais, ele pode lesar a maior parte da população. Então, a gente tenta equilibrar isso com alíquotas menores, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui só para que vocês consigam entender. Quando a gente fala da tributação de um item,
quando a gente vai analisar a tributação de um item, a gente parte de uma classificação que se chama NCM, que é esse códigozinho aí que aparece para vocês do lado do refrigerante. No caso do refrigerante, esse código é o 22021000, que ele é um código que mostra que o refrigerante é refrigerante em qualquer lugar do mundo. Então, se eu estou comprando esse refrigerante aqui no Brasil, a raiz da minha NCM, que é esses 4 primeiros dígitos, é 2202. Se eu compro ele lá da China, vai ter esse mesmo código, 2202. Se eu compro dos Estados Unidos, 2202. Por que isso serve, gente? Para que a gente tenha uma linguagem comercial universal. Porque pode ser que aqui no Brasil eu chame ele de refrigerante, mas em outro lugar o idioma não permita essa tradução tão própria. Então, se convencionou no comércio mundial que se usaria como padrão essas classificações que nós chamamos de NCM, né, que é a nomenclatura comum do Mercosul, mas os 4 primeiros dígitos representam o sistema SH, né, que é o sistema harmonizado que, como eu comentei, o item vai ter esse mesmo código em qualquer lugar do mundo. E aí, para que a gente possa saber a tributação, nós usamos esse código e analisamos a legislação própria daquele item. Quando a gente olha para esse item, e quando nós fazemos o cálculo dos tributos estaduais, olha só, gente, a gente não está analisando aqui nesse cenário tributo sobre lucro, tá? A gente está analisando só a carga dos tributos sobre consumo. Então, vocês vão achar alto, mas se a gente considerar ainda os tributos sobre lucro, que é o imposto de renda e a contribuição social, essa carga passa a ser ainda maior. Então, olha só, no caso do refrigerante, nós temos ali 44,4% de tributação para o Estado. E aqui eu estou falando principalmente do ICMS, tá? Mas como o refrigerante ele é tributado pelo ICMS-ST, que depois a gente vai falar sobre isso também, não precisa se desesperar, né? Porque talvez o termo não seja tão convencional, né? Tão comum para vocês, mas vocês vão saber como é. Então, como o refrigerante é tributado pelo ICMS-ST, a carga desse ICMS acaba ficando muito alta. Já, se a gente olhar para os tributos federais, a gente vê que tem uma parcela pequena, né? Aqui a gente tem o IPI, o PIS e a COFINS, mas 0,2% do refrigerante é tributo federal. Então, do total do valor do refrigerante, 44,6% é tributo. Gente, é quase metade do valor daquilo que a gente está comprando, né? Isso que, como eu comentei, a gente não está nem falando de tributo sobre lucro, estamos falando só dos tributos da etapa de consumo. Realmente, né, professor, é muito representativo. Quando a gente para pensar no valor que nós pagamos para comprar esse produto, né, o refrigerante, quanto nós de fato estamos pagando de tributo, assusta, né? E aí, né, o refrigerante pode não ser um item essencial, mas é um item que praticamente todas as pessoas consomem hoje, né? Então a gente vê que tem sim uma carga bastante elevada. E aí vocês podem falar assim, mas eu não tomo refrigerante, então não vou ser afetada por isso. Mas, gente, todo mundo usa sabonete, certo? Professora, se não usa, deveria usar, né? Então, olha só, é um item básico, né, de higiene pessoal. E quando a gente olha para o sabonete, que a gente presume que deveria ter uma carga super baixa, até justamente para que todos tivessem acesso, né, para que todos tenham acesso, a gente vê que quase 20% desses itens ficam ali na tributação do Estado. 19,74% do valor de um sabonete é tributo estadual. E quando eu falo de tributo estadual, gente, eu estou falando do ICMS, porque o ICMS é um imposto que incide sobre operações comerciais, tá? Então, toda vez que eu tenho uma operação de venda de produto ou de mercadoria, eu tenho tributação do ICMS. E esse ICMS, ele não vai para o governo federal, ele fica para o cofre do Estado. Então, o Estado fica com quase 20% do valor de um sabonete quando a gente compra. E quando eu falo de tributos da União, eu estou falando de IPI, PIS e COFINS, tá? PIS e COFINS são contribuições, não são impostos, mas também são de competência federal, né? São destinados para o governo federal. E o IPI é um imposto sobre produto industrializado, é um imposto e vai para a União. Então, a junção desses três
me dá 9,27% de tributação de tributos federais. Então, quando eu olho para a parte que vai para o Estado, mais a parte que vai para a União, né, para o governo federal, eu tenho 29,01% do total do sabonete como sendo tributo. Então, a gente tem quase 30% do valor total do sabonete como sendo imposto, né, como sendo tributo, na verdade, a junção tanto de impostos quanto de contribuições. Então, também é uma carga bastante elevada, né? Além disso, a gente tem... eu trouxe o vinho para vocês porque quando a gente fala do refrigerante, a gente fala de uma bebida considerada tributariamente como uma bebida fria. E a legislação tributária, ela faz essa separação. As bebidas frias são tributadas de uma forma e as bebidas quentes são tributadas de outra forma. Então, quando a gente falou do refrigerante, a gente tinha o ICMS cobrado pela substituição tributária, que a gente vai falar dela depois no segundo momento. Então, a gente consegue ver que mesmo o refrigerante tendo um consumo maior na população, o vinho tem uma tributação menor em relação aos tributos estaduais. Por quê, gente? Porque o vinho não está sujeito a essa legislação da substituição tributária. Então, quando a gente fala da concentração da tributação, o vinho acaba tendo uma concentração tributária menor do que o refrigerante. Então, olhem só, em termos estaduais, o vinho ele tem uma média ali de carga tributária de 8,04%, então o ICMS, e para a União a gente tem 13,79%. E se você fizer um comparativo entre os tributos federais que foram calculados quando a gente falava do refrigerante, tem uma olhadinha, a gente consegue ver que o refrigerante tem uma tributação menor federal e o vinho tem uma tributação maior federal. Isso acontece justamente por conta do IPI. O IPI do vinho é maior do que o do refrigerante e acaba que esse tributo tem uma carga maior para a União, né? Tem uma carga maior quando a gente fala do vinho do que do refrigerante. Então, enquanto o refrigerante acaba tendo uma carga maior de ICMS, que vai para o Estado, o vinho acaba tendo uma carga maior de IPI que vai para a União, né, para o governo federal. E ainda assim, o total, né, desse refrigerante, desse total, 22,19% é tributo. Ainda não tivemos uma carga menor que 20% até agora. Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas em nenhuma das situações nós tivemos uma carga menor do que 20%. E, por fim, o nosso papel higiênico, né? Que é um item básico. Gente, e o papel higiênico, eu vou comentar uma coisa aqui muito interessante, porque a legislação prevê que, de acordo com o tipo de papel higiênico, você tem a tributação. Por exemplo, se ele é um papel higiênico folha simples, você tem um certo tipo de tributação, uma certa alíquota. Se ele é folha dupla, ele tem uma alíquota diferente. Se ele é folha superior a tripla, né, você tem outra tributação. Justamente por conta da questão da seletividade. Eles presumem que as pessoas que compram um papel higiênico com as folhas, né, simples, acabam tendo poder aquisitivo menor. E aí eles vão graduando essa tributação conforme vai melhorando a qualidade, digamos assim, do produto. Então, quando eu montei essa carga tributária aqui no papel higiênico, eu considerei o papel higiênico de folha dupla. Mas se a gente tivesse considerado, por exemplo, de folha tripla ou quádrupla, a tributação seria ainda maior. Então, ou seja, desculpa, professora, te interromper. Ou seja, então, se for aquele de folha tripla, nós teríamos aqui uma condição muito superior a 24%. Provavelmente, essa carga tributária seria bem maior. Não, eu não diria bem maior, porque a gente vai ter uma modulação só em relação ao ICMS, mas ela seria maior. Ah, tá. Mas no caso da União, permaneceria aproximadamente nesse percentual. Isso, em relação aos tributos federais, a gente não teria uma mudança, mas sim em relação aos tributos estaduais. Então, ainda assim, mesmo sendo um item essencial, olha só, 23,42%
do papel higiênico é tributo para o Estado. E 0,64% é tributo federal. Então, mais de 24% do valor de um papel higiênico é tributo. E quando a gente olha de forma geral, vocês conseguem observar que nenhum deles ficou inferior a 20%, né? Então, todos eles a gente tem, se a gente fizer uma média, não vou nem fazer uma média, mas a gente pensar que de tudo que a gente tem, de tudo que a gente teria de receita, digamos assim, como pessoa física, é uma receita que já foi tributada, porque quando a gente recebe ali o valor dos nossos salários, a gente já sofreu retenção da previdência na parte do funcionário, já sofremos retenção do imposto de renda da pessoa física, mas ainda para que a gente compre, em torno de 20% do que a gente tem vai ficar ali retido para o governo do estado ou da União, né? Porque nós não vamos pagar o tributo diretamente, mas esse tributo vai fazer parte do custo da mercadoria, do valor de compra da mercadoria, e a empresa vai fazer o recolhimento posteriormente desse imposto. E tudo que a gente compra tem o valor do imposto incluso, então a gente não tem como escapar disso. A empresa faz o pagamento, mas quem acaba sendo o responsável por arcar com esse pagamento é o consumidor. E para onde vai, né, esse dinheiro quando a gente acaba fazendo esse recolhimento, né? E eu trouxe essa demonstração aqui porque quando a gente fala das porcentagens, a gente entende que é bastante, né? A gente já consegue ver ali que em média mais de 20% é tributo. Mas e se a gente fizer a conversão disso para o próprio produto? Quanto daquilo que a gente compra realmente não fica com a gente? Fica lá para a União ou para o Estado em termos de tributo, né? Então, olhem só. Quando eu trouxe aqui o preço de venda do refrigerante, eu trouxe o preço praticado, a média do preço praticado pela indústria, tá? Porque, como eu comentei, o refrigerante, ele é sujeito à substituição tributária. Então, o ICMS dele já é recolhido na primeira etapa da cadeia, por todas as etapas seguintes. Então, o industrial, ele vai fazer o recolhimento do ICMS até suprindo a carga como se fosse até para o consumidor final. Então, ele recolhe e as etapas seguintes, né, o distribuidor, o revendedor, ele não vai mais fazer o destaque desse imposto, mas já foi já foi recolhido lá na origem. E o PIS e a COFINS, ele é recolhido por monofasia, que é praticamente o mesmo mecanismo. Você concentra a tributação na primeira etapa e as etapas seguintes vão ficar sem o destaque desse imposto de novo, mas a gente vai falar sobre isso, tá? Eu trouxe um exemplo de cálculo para que vocês entendam o que é a ST e a monofasia. Mas o que eu trouxe aqui nessas imagens para que vocês analisem? Olhem só, quando a gente fala de um refrigerante de 2 litros, 891 ml fica de tributo. Então, se você pensar que você comprou um refrigerante ali de 2 litros, em média, 3, 4 copos desse refrigerante é tributo. É bastante coisa, gente. Em termos de quantidade, a gente vê que se você fizer a separação, você pagou 890 ml de tributo, né? E acabou ficando com o consumo do restante. Quando a gente fala dessa divisão ali para a própria mercadoria, demonstrar isso em relação à própria mercadoria, a gente consegue perceber que é uma quantidade enorme. É como se você estivesse destinando, como eu comentei, 3, 4 copos do refrigerante que você comprou, ficou ali para o governo do estado e para o governo federal de tributo. E em relação ao sabonete, se a gente considerar um sabonete de 150 gramas, por exemplo, 53 gramas dele foi tributo. Então, a gente já deixa alguns banhos ali para o governo do estado e para o governo federal. E é quase um terço do valor, é quase um terço, né, da quantidade total ali do item, né? Praticamente um terço da quantidade total acaba ficando como tributo, né? Quando a gente fala do vinho, uma garrafa de vinho tem em média ali 750 ml. Então,
praticamente 2 taças de degustação, né? Porque quando a gente fala da degustação acaba sendo uma quantidade menor, mas praticamente 2 taças de degustação já fica ali para o Estado e para o governo federal em recolhimento de tributo. E quando a gente fala do papel higiênico, quando eu fiz esse material aqui, eu desenrolei um papel higiênico para comparar, né, quanto daria 7 metros o papel higiênico. E quando a gente olha, a gente fica impressionado com a quantidade do próprio item, né, que seria destinado como tributo, da proporção disso, né. Então, de um rolo de 30 metros, mais de 7 metros acaba sendo tributo, né. E se a gente olhar, são itens essenciais. Por exemplo, o sabonete e o papel higiênico são itens essenciais. A gente deveria ter uma tributação mínima sobre eles, para que todo mundo pudesse ter acesso e não sofrer e o preço não ser tão alto, né? Desestimular o consumo desses itens. Mesmo porque, né, professora, não vai ter como não consumir, né? Esses itens são itens que fazem parte do nosso dia a dia, e o que nós podemos agora é, de fato, compreender quanto que isso representa monetariamente, né, no nosso bolso, mas não tem como evitar. Infelizmente, isso faz parte, né, do nosso dia a dia. Infelizmente, professora. E assim, alguns tributos eles são usados para regular o mercado, né? Como por exemplo o IPI, o imposto de importação. Então, quando a gente quer estimular ou desestimular alguns segmentos, a gente não, né? O governo federal ele acaba fazendo a manipulação dessas alíquotas, como por exemplo o IPI. E quando a gente fala dos itens então mais essenciais para que eles sejam que o consumo deles seja estimulado, o governo federal ele pratica alíquotas menores, né? Mas só para que vocês entendam, não sei se vocês se lembram lá daquele período do governo Dilma em que nós estávamos passando por uma crise e a Dilma trouxe a zero as alíquotas do IPI da linha branca. Então, geladeiras, fogões, os eletrodomésticos de forma geral, eles ficaram com a alíquota zero de IPI. Então, o que ela fez quando ela trouxe o IPI à alíquota zero? Ela usou a função extrafiscal do tributo para favorecer a movimentação daquele segmento que estava sendo prejudicado. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, se a gente pensar no uso do tributo como regulador de mercado, como estimulador ou desestimulador de determinados segmentos, faria todo sentido a gente ter alíquota zero ou muito perto de zero para os itens que a gente precisa que a população consuma, que possam trazer ali, inclusive benefícios de saúde, né, para a população, e já ter alíquotas altas para os itens que a gente quer desestimular. Isso acontece com o cigarro, inclusive, né? O cigarro tem tributações elevadíssimas justamente para você desestimular o consumo dele. Mas nós poderíamos ter essa análise da essencialidade, né, e essa alteração das alíquotas de forma a estimular realmente o consumo de itens que vão fazer com que a população tenha um bem social, de saúde, um bem que vai além daquele de simplesmente pagar menos tributos, né? E se o dinheiro já vai para o governo, porque a gente sabe que a partir do momento que a empresa recolhe o tributo, ele já vai ser destinado ali para o governo, né? A empresa vai fazer o pagamento, cobra do consumidor final no preço e repassa para o governo a partir do pagamento, a gente já sabe que isso vai ser destinado para o governo, e hoje isso realmente acontece. Mas se o governo já tem acesso a esse recurso, por que é que a gente está focando, por que o governo decidiu focar na reforma tributária? Por que a reforma tributária tem que acontecer? Porque, gente, não sei se vocês perceberam, mas em vários momentos eu falei, por conta da substituição tributária, por conta da monofasia. Então, o problema não é só a arrecadação, o problema é a complexidade do sistema atual. E quando a gente olha para o projeto, né, da reforma tributária, a gente percebe que um dos princípios que eles querem fazer com que realmente aconteça é uma simplificação na forma de tributação. O cenário de hoje, ele é muito complexo.
Então, como eu comentei com vocês, né, do ICMS-ST e do PIS e COFINS monofásico, o sabonete é um desses itens que é tributado dessa forma. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que é a ST e o que é a monofasia. Quando eu olho para alguns itens, eu vejo que é mais difícil para o governo fazer a fiscalização daquela tributação. Porque quando a gente fala das etapas comerciais, cada etapa comercial vai tendo a sua tributação. Por exemplo, eu vou usar como exemplo a cerveja, tá? A indústria de cerveja, ela não fabrica cerveja e vende lá para o consumidor final. Ela fabrica cerveja e até a cerveja chegar ao consumidor final, ela passa por várias outras empresas. Para que o governo fizesse a fiscalização do ICMS, por exemplo, que é um imposto sobre circulação de mercadoria, o governo teria que fiscalizar cada uma dessas etapas. Então, o industrial fabricou a cerveja, vendeu para um distribuidor, seria a primeira etapa de fiscalização. O distribuidor vendeu para um atacadista, menor, segunda etapa. O atacadista vendeu para um varejista, mais uma etapa. O varejista vendeu para um barzinho lá da esquina do meu bairro, mais uma etapa. E o barzinho vendeu para o meu vizinho que foi lá tomar cerveja lá no bar. Então, olhem quantas etapas de tributação o Estado teria que fiscalizar para verificar se o ICMS foi ou não recolhido corretamente. Quando a gente fala da ST, o que a gente faz? A gente concentra essa tributação já na primeira etapa. Então, o Estado entende que essa é uma mercadoria que tem uma tributação, uma fiscalização complexa por conta de ter uma cadeia comercial muito grande, e aí ele decide fiscalizar só a primeira etapa de tributação, que seria o industrial. Só que, se o industrial recolheu o imposto considerando só a operação dele, o Estado seria lesado, porque as outras etapas vão adicionando lucro, e isso também seria base de cálculo do imposto. Então, o que o governo fala? Ele fala assim, olha, eu vou fazer uma média de qual é o lucro que é adicionado sobre essa mercadoria até que ela chegue ao consumidor final, e vou fazer com que a primeira etapa de tributação, no caso a industrial, já recolha esse ICMS por todas essas etapas seguintes. E, em contrapartida, as outras etapas não destacam mais esse imposto. Mas não sei se vocês conseguem perceber que, na verdade, ele fez com que a primeira etapa da cadeia ficasse responsável pelo recolhimento de todas as etapas seguintes. Então, ele já concentrou a tributação na primeira etapa. Mas eu não tenho uma garantia de que esse imposto que foi recolhido na primeira etapa realmente que até essa mercadoria chegar ao consumidor final, que realmente houve essa adição de lucro sobre essa primeira etapa. Então, é uma operação questionável, porque pode ser que até o final da cadeia você não tenha tido aquela adição de lucro que o governo já cobrou esse imposto de você, tá? Por quê? Vamos olhar aqui o exemplo de cálculo. Vamos considerar o sabonete. Vamos considerar que esse sabonete custa R$ 1,20, tá? A indústria faz a fabricação e esse valor de venda da indústria, desculpa, gente, vai ser de 1,20. Mas, como eu não vou fiscalizar todas as etapas da cadeia, eu vou concentrar a tributação nessa primeira etapa, eu preciso fazer com que o industrial recolha o imposto, considerando até a margem de lucro que vai chegar para o consumidor final. Então, o Estado fala assim, olha, eu presumo que a margem de lucro que essa mercadoria vai ter de adição até chegar ao consumidor final é de 50,44%. Então, o industrial ele vai ter que recolher o ICMS por ele e por essa etapa que seria até o consumidor final. Então, o industrial vai recolher dois tipos de ICMS, digamos assim, ou melhor, o ICMS de duas modalidades. Ele vai recolher o ICMS próprio dele, que é sobre a operação que ele está fazendo, e vai recolher o ICMS como se fosse até o consumidor final, que é das etapas seguintes, tá? Então, aqui no Paraná, a alíquota do ICMS para o consumidor é de 19,5%. E a alíquota de uma revenda, de um industrial ou de um revendedor para uma outra revenda é de 12%, porque a gente tem o diferimento do ICMS, tá? É 19,5%, com o diferimento chega numa carga de 12%. Então, o que o industrial vai ter que fazer? Ele vai recolher o ICMS dele, mostrando qual é o ICMS da operação dele. Então, olha só, a operação dele é de 1,20, certo? E a alíquota da operação dele é de 12%, a carga é de 12%. Então, o primeiro ICMS que ele vai recolher é o próprio.
Ele vai pegar a própria operação dele, com o valor da operação dele, e aplicar sobre essa operação a alíquota e chegar no valor do ICMS, que é de responsabilidade dele. Então, o valor da venda do sabonete é de 1,20 e a alíquota é de 12%, ele vai calcular o ICMS com essa base e essa alíquota. Então, 1,20 vezes 12% vai dar 0,14. Então, o ICMS dele já está suprido aqui nessa situação. Se essa mercadoria não fosse substituição tributária, isso aqui já finalizaria o cálculo dessa tributação do ICMS e a nota dele ia sair no valor de 1,20 com 14 centavos de ICMS. Mas o que acontece? Como a mercadoria é sujeita à substituição tributária, só esse recolhimento não vai satisfazer a tributação que é de responsabilidade dele. Ele vai ter que recolher o ICMS-ST, que é o ICMS das etapas seguintes. Então, sobre o valor da venda dele, ele precisa adicionar aquilo que o Estado presume que teria de adição de lucro até chegar ao consumidor final, que nesse caso é de 50,44%. E essa adição de lucro, ela se chama MVA, tá? Margem de valor agregado. Em São Paulo é chamado de IVA, Índice de Valor Agregado. Aqui no Paraná nós chamamos de MVA. Então, se ele tinha um valor de venda de 1,20 e o Estado presume que sobre esse 1,20 tem uma adição de 50,44% de lucro até chegar ao consumidor final, o valor da base de cálculo do ICMS-ST dele não é o valor da operação dele, mas é esse valor que seria o valor do item até chegar ao consumidor final, que seria o 1,20 mais o 50,44, que é a MVA. Então, a base de cálculo do ICMS-ST dele vai ser 1,81. Sobre esse 1,81, que é a base de cálculo do ICMS-ST, ele não vai aplicar a alíquota do ICMS da operação dele, que era a carga de 12%, mas sim a alíquota como se ele estivesse vendendo para o consumidor final. E aí, nesse caso, é de 19,5%. Se a alíquota para o consumidor final fosse de 20%, ele aplicaria 20%. Se fosse de 30%, ele aplicaria 30%. O que vocês precisam perceber é que ele vai fazer o cálculo no momento em que ele está vendendo, mas ele vai considerar a carga e a alíquota lá do consumidor final, como se fosse lá o barzinho vendendo para o consumidor final. Então, ele usa o valor da base de cálculo de 1,81, que é 1,20 mais a MVA, e aplica a alíquota do consumidor final sobre essa operação. Então, 1,81 vezes 19,5 vai dar um valor de 0,35, 35 centavos de ICMS-ST a recolher. Sobre esses 35 centavos, ele pode descontar aquele ICMS que ele já recolheu em relação à própria operação dele. Então, que era de 14 centavos. Então, 35 centavos menos 14 centavos, ele vai recolher 0,21 de ICMS-ST. Então, o que esse industrial recolheu de ICMS? Ele recolheu 14 centavos, que era dele, e recolheu 21 centavos, que era das operações seguintes. Então, ele recolheu o total de 35 centavos de ICMS e ICMS-ST. Mas vocês conseguem perceber que o Estado, ele atribui, né, ele transfere para o contribuinte a responsabilidade de facilitar a fiscalização dele. Então, ele teria que fiscalizar todas as cadeias para verificar se todo mundo recolheu. E ele fala, não, eu vou concentrar aqui no industrial, o industrial recolhe e as etapas seguintes ficam desoneradas desse recolhimento. Espero que tenha dado para entender como funciona o cálculo do ICMS-ST. E, gente, ICMS-ST é uma polêmica, tá? É uma polêmica porque cada estado tem as suas disposições em relação ao ICMS-ST, as suas MVAs. Então, cada estado você tem que analisar o comportamento dentro do próprio estado para poder entender se está correto e como fazer o cálculo do ICMS-ST. Então, quando a gente fala da concentração do ICMS, a gente fala de ICMS-ST. Mas quando a gente fala da concentração do PIS e da COFINS, a gente não fala de ST mais, a gente fala de monofasia, tá? E o que é a monofasia? A monofasia também é a tributação concentrada, mais do PIS e da COFINS, tá? Então, quando eu falo de concentração de ICMS, eu falo do ICMS-ST. Quando eu falo de PIS e COFINS, eu falo de monofasia. E o sabonete, ele está na regra da monofasia. Então, quem fabrica sabonete
não vai recolher PIS e COFINS com alíquotas convencionais, né? A alíquota convencional que eu falo a regra geral é 1,65 para o PIS e 7,6 para COFINS para as empresas que têm apuração não cumulativa. O que é não cumulativa? Em regra, as empresas lucro real, tá? Que elas podem ter débito e crédito desses tributos. Agora, quando eu falo das empresas do lucro presumido, em regra, elas têm apuração cumulativa, que elas não têm direito a crédito, mas as alíquotas são menores. Então, a alíquota do PIS seria de 0,65 e da COFINS de 3. Então, olhem só, eu tenho 4 alíquotas, digamos assim, modais, quando eu falo de PIS e COFINS, da regra geral. A alíquota geral do PIS poderia ser de 1,65 ou de 0,65 e da COFINS poderia ser de 3% e de 7,6%. Isso é regra geral. Então, eu estou vendendo um item, eu vou olhar o regime tributário da minha empresa e vou analisar quais dessas alíquotas caberiam. Mas, quando eu olho para a regra da monofasia, é como se o governo federal falasse assim, ó, desconsidera todas as regras e considera o que está especificamente nessa lei. E o sabonete está nessa regra. Então, a gente não vai olhar se a empresa é apuração cumulativa, não cumulativa, se ela é real ou presumido, digamos assim, embora real e presumido seja para o imposto de renda e para contribuição e não para PIS e COFINS, mas só para ficar mais fácil para vocês. Então, a gente não vai olhar para a tributação da empresa, a gente vai olhar para a tributação do item. E isso, inclusive, para as empresas do Simples Nacional, tá? Porque se você é uma indústria do Simples Nacional, você não vai pagar um imposto desses produtos dentro do Simples Nacional. Você vai pagar conforme essa lei própria daquele produto. Então, como o PIS, você vai aplicar a alíquota própria desse item e não a alíquota da sua opção tributária. E aí a gente tem a alíquota de 2,20 para o PIS e de 10,3 para a COFINS. Vocês conseguem perceber que são maiores do que as alíquotas que eu comentei antes, né? E aí, as etapas seguintes também não vão ter mais incidência desse tributo, mas nós acabamos de comentar que a alíquota que o industrial vai aplicar é bem maior, né, do que a alíquota convencional. E como seria feito o cálculo nesse caso? Vamos considerar aquele imposto, aquele mesmo valor da venda do sabonete de 1,20, e a base de cálculo do PIS e da COFINS, ela desconsidera o ICMS. Então, a gente calculou o ICMS de 0,35 na etapa anterior, que era o ICMS normal mais o ICMS ST. Então, desse 1,20 eu vou descontar o meu ICMS, que é de 35 centavos. Eu tenho uma base de cálculo de PIS e COFINS de 0,85. E sobre esse 0,85 eu aplico a alíquota do item com a monofasia. Então, 2,20 para o PIS me dá 0,02 centavos de PIS a recolher e 10,3 de COFINS que me dá 0,09 centavos a recolher. Então, quando a gente fala do ICMS-ST, eu tenho uma adição sobre o valor da base de cálculo, que é a nossa MVA, e calculo o imposto considerando essa adição. Quando eu falo do PIS e COFINS monofásico, eu não tenho uma adição sobre a base de cálculo, eu tenho alíquotas maiores, e essa é a principal diferença na tributação da ST e da monofasia. E aquilo que eu tinha comentado com vocês, de que a reforma, ela tinha como principal objetivo simplificar a tributação, é porque vocês, como eu comentei aqui com vocês conseguiram perceber quantas regras nós temos para que a gente consiga entender como um item vai ser tributado e como vai ser feito esse cálculo? Porque, pode falar, professora, desculpa. Realmente é muito complexo, né? Até, professora, aproveitando que você está falando sobre essa questão que envolvem as regras, né, de tributação, é importante, eu acho, que a gente destacar para os nossos alunos que a intenção é que eles conheçam esse processo, identifiquem esse processo, saibam de todas essas regras dentro do contexto geral, mas eles não precisam se preocupar que eles não farão esses cálculos, né? Porque assusta quando a gente se depara com a nossa legislação e percebe quantas especificidades pormenores participam, né, desse contexto. E, de fato, tudo, não tem como compreender e entender todas as regras para todos os produtos, né? Isso precisaríamos ser especialistas no assunto. Mas quão importante é nós falarmos dessas diferenças e saber que elas existem, né, dentro de contextos totalmente
comparados à legislação ou até mesmo alguns casos muito específicos. Professora, claro, né, eles não vão fazer os cálculos, mas ainda que eles fossem fazer os cálculos, eu costumo dizer assim que você não pode se assustar com tributária, porque eu comentei no começo da aula, né, que eu tenho mais de 17 anos na área tributária, e não é raro eu me deparar com uma legislação que eu desconhecia, ou com uma regra que eu não conhecia até então, porque realmente nós temos uma complexidade tão grande que mesmo quem é profissional da área acaba tendo dificuldade em fazer análise. Não é só quem é o profissional da área, tá, gente? Até lá no meu Instagram tem um vídeo falando sobre o Crocs, que os próprios auditores, depois se vocês quiserem olhar, o meu Instagram é Suzana Moreira Ferreira, mas os próprios auditores têm essa dificuldade, o próprio legislador tem essa dificuldade, porque nós temos situações que são tão... que a diferença ela é tão pequena que você fica com dúvida de fato de como tributar aquilo. As empresas, quando elas têm uma dúvida, elas podem fazer uma consulta para a Receita Federal para poder entender qual é a classificação do item. Mas, gente, é muito complexo. Então, assim, se nós que trabalhamos na área, se os próprios auditores têm dificuldade, quem dirá quem não é da área, né? Então, realmente é bastante complexo. Há alguns dias, só compartilhando que eu fiz análise de uma empresa, né? A empresa estava buscando crédito, porque sempre que a empresa chega no contador para fazer um planejamento tributário, a intenção dela é normalmente conseguir crédito, né? Nem sempre a gente encontra crédito, porque infelizmente também, como tem uma complexidade muito grande, às vezes você descobre que tem um passivo. Mas o que acontecia? Ela chegou para mim, falou que tinha ali alguns itens que ela estava vendendo e que ela tinha dúvida se aquilo tinha crédito ou não. E quando eu consultava pela legislação atual, realmente não tinha nenhuma possibilidade de crédito. Porém, a gente tem uma legislação que fala que a supressão ou a reclassificação de um item mantém a tributação anterior. E nós tivemos a reclassificação que eu digo é assim, sabe aqueles 8 códigos que eu falei da NCM? A gente teve a supressão de alguns itens, ou seja, alguns itens deixaram de constar na TIP e passaram a assumir uma outra classificação. Mas, enfim, só para que vocês entendam, se eu olhar pela legislação de hoje, esses itens não teriam benefício fiscal, eles seriam tributados normalmente. Só que, se eu considerar que a legislação fala que a reclassificação ou a supressão e a nova classificação não muda a tributação de um item, eu precisei olhar a tributação anterior a 2017 para poder entender se na situação dele ele teria crédito ou não. Resumindo, gente, ele já tinha feito uma análise, a empresa já tinha passado para ele, essa primeira empresa já tinha passado para ele que ele não teria direito ao crédito, mas vinculando essa legislação anterior, ele tinha direito ao crédito, tá? Então, no caso dele, ele teria que retificar as informações ali dos últimos anos para poder pedir esse ressarcimento do que ele pagou. Mas aí você consegue entender o quanto isso é complexo? Eu tenho que analisar não o que está acontecendo só no momento do fato gerador, mas eu tenho que analisar como esse tributo, como essa mercadoria era tributada antes e se ela incorre nessa situação de considerar a tributação anterior ou não. Então, realmente, nós temos uma complexidade bastante considerável. E também em relação à própria monofasia, a substituição tributária, né, que a gente comentou aqui na aula. Quando a gente olha para o ICMS, a nossa Constituição Federal fala o que em relação ao ICMS? Ela fala que o ICMS é um tributo de natureza não cumulativa. O que é não cumulatividade, gente? Não cumulatividade eu não tenho tributação em cascata. Toda vez que eu tenho a compra desse item, ele me dá direito a crédito, e toda vez que eu tenho a venda, eu tenho débito sobre ele. Então, se você pensar nessa lógica de que eu comprei e tive crédito, eu vendi e tive débito, a empresa ela recolheria o ICMS só sobre a diferença dessas duas grandezas, né? E seria tributado o lucro, digamos assim. Mas quando você olha para a substituição tributária, você fere esse princípio da não cumulatividade. Por quê? Se a primeira etapa recolheu por todas as etapas seguintes e essas etapas seguintes não podem creditar o imposto, você feriu esse princípio, né? Então, pensem, a nossa Constituição fala que o ICMS é um tributo não cumulativo, quer dizer, toda vez que eu comprar eu tenho crédito e toda vez que eu vender eu tenho débito. E aí vem uma legislação posterior e fala, não, isso aqui vai tributar como ST
e as etapas seguintes não vão ter crédito, e a primeira etapa tributa sobre o total da cadeia completa. Então, a gente vê que, de certa forma, uma legislação posterior à Constituição, ela impediu que houvesse uma não cumulatividade plena. O que é uma não cumulatividade plena? É um creditamento real sobre cada operação. E a reforma, ela vem justamente para acabar com esse tipo de situação que acaba prejudicando a empresa. Quando a gente olha para o ICMS, hoje a gente tem esse problema. Quando a gente olha para o ISS, a gente tem um problema que as empresas de serviço não tomam crédito sobre o ISS que fez parte do custo do serviço delas. E com a reforma isso vai deixar de existir. Por quê? Pensem assim, o próprio ICMS vai deixar de existir. Então, se o ICMS vai deixar de existir, tudo que a gente tem que fala hoje sobre o ICMS também vai perder validade. Então, todos os itens que são ST para o ICMS hoje não vão ser ST no futuro, porque o próprio ICMS não vai existir, ele vai ser substituído pela IBS. E é justamente essa uma das pontas que a reforma quer solucionar. Ela quer fazer com que os cenários sejam mais simples, a legislação seja mais simples, a aplicação seja mais simples. Mas o que a gente vê hoje em termos contábeis, de fato, é que nós estamos trocando um complexo que nós conhecemos por um complexo desconhecido até então, porque a própria legislação da reforma ela já teve várias alterações, tá? E temos até 2033 para que essas mudanças vão sendo implementadas. Pois é, professora, pelo jeito, não sei se deveria afirmar isso, mas eu tenho a sensação de que ainda nós vamos ter muitas mudanças até que a reforma tributária esteja, né, realmente implementada. Sim, vamos ter várias mudanças, temos a necessidade dos ajustes dos próprios estados, porque os estados eles vão sofrer um impacto considerável. Não sei se os acadêmicos, né, já tiveram curiosidade de pesquisar, mas nós temos alguns estados que têm legislações especiais que nós chamamos de TTDs ou TTS, né, tratamentos tributários diferenciados e tratamentos tributários setoriais, como, por exemplo, Santa Catarina tem tratamento tributário diferenciado que faz com que as empresas tenham uma carga de ICMS bem menor quando se instalam lá. Mas o que vai acontecer, gente? Esses estados fomentaram essa mudança das empresas para esses estados, né, a partir desses regimes especiais de ICMS, só que como o próprio ICMS vai acabar, os regimes especiais também vão acabar. Então, o que se presume é que os estados vão perder a arrecadação por conta dessas empresas não terem mais um benefício dentro daquele estado. Além de não haver mais um benefício para o ICMS, porque o próprio ICMS vai acabar, a gente precisa considerar também que um outro princípio que a reforma muda, que eu não comentei ainda nessa aula, mas um princípio que a reforma muda em relação à tributação sobre o consumo é o princípio do destino. Porque hoje o ICMS ele é recolhido por estado de origem. Então, eu, Suzana, estou aqui no Paraná, vou fazer uma venda para São Paulo, o ICMS dessa operação vai ser recolhido para o Paraná, tá? Claro que se a gente tiver o DIFAL, uma parte vai para o Paraná, outra para São Paulo, mas em regra, o ICMS se concentra no estado de origem. Quando a gente olha para a reforma, essa regra cai por terra, porque o IBS ele vai ter como princípio de recolhimento o destino. Então, se eu sou uma empresa que estou aqui no Paraná e vendo para São Paulo, esse ICMS vai ser recolhido para São Paulo, não para o Paraná. Então, pense nessas empresas que se instalaram em estados com benefícios fiscais justamente para ter uma carga menor de ICMS. Então, imagine assim, eu sou uma empresa de São Paulo e a minha carga do ICMS é alta aqui, então eu vou mudar para Santa Catarina para ter uma carga de ICMS reduzida lá. Só que eu continuo vendendo para São Paulo. Como é que acontece hoje? Eu tinha essa redução, porque como eu estava em Santa Catarina, o imposto era recolhido para a origem, então eu tinha uma carga pequena em Santa Catarina, mesmo que eu vendesse para São Paulo. Agora, depois da reforma, se eu estou em Santa Catarina e vendo para São Paulo, a minha carga vai ser a de São Paulo. Então, não faria mais sentido eu ter uma unidade em Santa Catarina para fazer venda para São Paulo. Então, os estados, eles vão ter que reanalisar as operações deles, porque eles vão ter uma diferença aí de perda de receita, e vai impactar também nessa regularização da reforma até
que o ICMS esteja extinto, né? Porque a gente começa a ter a redução do ICMS em 2029. Então, ele vai reduzir 10% em 2029, mais 10% em 2030, 10% nos próximos 2 anos, até chegar a uma redução de 60%, e depois nós já temos a implementação plena do IBS. E até lá os estados vão discutir isso, né? Os estados, os municípios também, por conta do ISS. Então, a gente vai passar por longos períodos de discussão em relação a essa regulamentação completa, de fato, da nossa lei da reforma tributária. Pois é, muito a se discutir ainda ao longo do caminho. Professora, muito obrigada pela sua participação, pelos comentários tão importantes que foram aqui discutidos. Mas antes de finalizarmos, eu gostaria que você deixasse aí uma última fala aos nossos alunos, já que a nossa disciplina envolve a gestão dos custos e formas de precificação do produto, nós vamos sofrer com esse impacto, né, das questões que envolvem os tributos. Então, gostaria que você, não sei se teria alguma sugestão, alguma dica, para que os nossos alunos possam compreender a importância dessa temática dentro da nossa disciplina. Professor, eu acho que nesse momento, é claro que vai ser uma dica assim, um pouco técnica, mas o que eu tenho observado, algumas empresas, elas têm feito essa projeção do preço de venda pós-reforma, desconsiderando que o PIS e a COFINS vão deixar de existir, tá? E que o ICMS também vai ter essa alteração, essas reduções graduais. Então, o que eu digo se você vai fazer essa projeção do novo preço de venda, você precisa considerar que o ICMS, primeiro, né, o ICMS ele compõe sua própria base, então você precisa excluir o ICMS para projetar o IBS e a CBS, e você precisa depois adicionar IBS e CBS para projetar o novo ICMS, e eu vejo que algumas empresas não têm tratado dessa forma, e não tratar dessa forma faz com que você chegue a um preço de venda maior. E alguns segmentos, eles têm uma margem muito pequena e acabam ganhando na quantidade, então, às vezes, por centésimos de centavos, você acaba não conseguindo garantir o seu mercado. Então, essa é uma das coisas que eu tenho notado que eu vejo que pode prejudicar as empresas, né, em relação a esse tratamento da reforma. E uma segunda coisa, que não é tão técnica, mas acaba também sendo ligada ali ao trabalho do próprio contabilista, do auditor, é a análise realmente detalhada por NCM, porque quando a gente fala, por exemplo, das empresas do Simples Nacional, elas vão ter até setembro para decidir se elas serão simples puro ou simples híbrido no primeiro semestre de 2027. Então, essas empresas têm até setembro para decidir se elas vão ser mantidas no simples ou se elas vão recolher a CBS por fora, porque ano que vem a gente só tem a CBS. Então, eu noto que as empresas não têm feito o levantamento por NCM, mas não fazer o levantamento pela NCM faz com que você possa não tomar a melhor decisão para a sua empresa. Então, essa é uma outra dica que eu dou, né? Se você for fazer essa projeção, analise as NCMs, tanto das compras quanto das vendas das suas mercadorias. Ok, professora. Então, nós, mais uma vez, agradecemos a sua participação. Obrigada. É um prazer. E agradecemos também a todos os nossos alunos que participaram, né? Assistindo a essa aula. Depois, sob demanda, que de fato, né, nós percebemos quão complexo é todo esse cenário, mas nós precisamos entender de que forma que tudo isso acontece, né? Claro que, como eu já havia mencionado, nós não seremos responsáveis por tudo isso, mas é importante nós percebermos quantos detalhes e especificidades nós temos dentro das atividades de negócio. Bom, então, nós encerramos por aqui, esperamos vocês na nossa quarta e última aula, desejamos excelentes estudos e um grande abraço a todos. Até mais, pessoal!